Aí galera, vamos para mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou mostrar a questão número 34 da prefeitura, do concurso da prefeitura do município de Jundiaí, tá? Então vamos lá dar uma olhada lá na questão número 34. A questão número 34, ela vai falar sobre a tuberculose, tá? Então aqui, ó, questão número 34, ela vai falar sobre a tuberculose. E ele pergunta: a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível com grande prevalência no Brasil. O Ministério da Saúde aponta que essa patologia, tá? Então, antes de responder, vamos falar um pouquinho sobre essa doença, tuberculose, dicas de concurso, o que você deve saber sobre o assunto para você poder responder essa questão aqui, tá? Essa questão é da Prefeitura Municipal de Jundiaí no ano de 2022. Bom, esse aqui é um artigo de revisão de 2015 que fala um pouquinho sobre a tuberculose, tá? Então a gente já vai, ele fala do histórico, da doença, mas o que nos interessa mesmo aqui é o conceito, né? Inicialmente o que nos interessa aqui é o conceito. Então o conceito da doença, ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, que compromete principalmente os pulmões, tá? Mas pode manifestar também em diversos outros órgãos clinicamente de inúmeras maneiras diferentes, tá? Então, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, que acomete principalmente os pulmões, mas pode manifestar-se clinicamente de inúmeras maneiras em diversos órgãos. Esse é o conceito da doença. Epidemiologia. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população mundial esteja infectada por essa bactéria, né? Mas nem todo mundo desenvolve essa doença, tá? 80% de as pessoas acometidas, elas estão concentradas em 22 países subdesenvolvidos. Então essa doença tem uma relação importante com a pobreza, com a miséria, com as condições de saúde, né? Com os determinantes sociais da saúde. E dentre esses 22 países está lá o Brasil, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela estima que anualmente mais de 3 milhões de pessoas morrem por conta da tuberculose, né? E em 1993, a mesma organização, ela considerou, né, a tuberculose como um desastre de saúde pública, né? Um desastre de saúde pública em função do número de pessoas que eram acometidas e iam a óbito em função dessa doença. O que é importante também dentro da epidemiologia. Então, a distribuição da enfermidade entre os países, ainda mais clara a relação entre o desenvolvimento e a proliferação do agente infeccioso nos nichos populacionais de pobreza e miséria humana, como eu falei anteriormente. Então tem essa relação importante. Tanto é, né, que a gente viu que 80% dos casos, eles estão em apenas 22% dos países, e todos eles, 22 países, e todos eles países subdesenvolvidos. Em relação ao número de casos, o Brasil ocupa hoje hoje não, né, quando esse artigo foi publicado em 2015, ocupa a 15ª posição. A gente não precisa se preocupar com isso quando a gente está estudando para concurso, mas a gente tem que se preocupar que é uma doença ainda prevalente no nosso país. Existe, inclusive, uma política nacional de saúde pública voltada para o controle da tuberculose, né? O tratamento, a gente vai ver que o tratamento ele é basicamente feito pelo Sistema Único de Saúde, pelo nosso SUS, tá? A tuberculose e a AIDS, juntas, elas constituem, na atualidade, uma calamidade sem precedentes na história, tá? Essa questão da relação da tuberculose com a AIDS está muito relacionada à imunossupressão. A gente viu que o vírus, o agente etiológico, a bactéria, né, o agente etiológico da tuberculose, ele está aí, no ambiente. Mas nem todo mundo desenvolve. Acho que em torno de 30%, de 10 a 30% das pessoas que são infectadas acabam desenvolvendo, né? Você tem a vacina, né,
a BCG, que a gente toma quando é criança, tem até aqui, né, que dá cicatriz no braço. Tem uma série de tratamentos eficientes para a doença, mas ela está relacionada muito com a imunossupressão, com uma alteração no sistema imune. A AIDS é uma doença, né, do sistema imune. Então, a tuberculose, ela é uma das doenças oportunistas que ocorrem em pacientes com o sistema imune imunossuprimido, tá? O estado de imunossupressão determinado pela AIDS, que vai estabelecer a condição favorável para o contágio e para o adoecimento da doença. Só que a tuberculose, ela é mais prevenível, curável e transmissível de todas as infecções que acompanham o paciente com HIV positivo, né? Então, de todas as doenças oportunistas, a tuberculose, ela pode ser a melhor prevenida, mais fácil de ser curada, né? E de determinada maneira diminuir a sua transmissão. Acho que de epidemiologia, o que a gente poderia falar desse artigo é isso. Aí depois ele fala da história natural da tuberculose, não nos interessa, quem quiser dar uma lida pode ler só para efeito de curiosidade, né? Mas o que nos interessa aqui é o quadro clínico, né? Então, o quadro clínico diagnóstico é uma doença subaguda ou crônica, que ela proporciona manifestações de sintomatologia de intensidade crescente, com período de remissão e bem-estar. Então, o quadro envolve tosse, hemoptise, né, perda de sangue, dispneia, dor torácica, rouquidão, febre, sudorese, perda ponderal, são parte importante e clássica da imensa gama de manifestações possíveis. Então, a gente viu que é diversificado o quadro clínico de um paciente acometido pela tuberculose. Nem todo mundo vai ter todos esses sinais e sintomas, tá? É o que eu falei, né? É fundamental lembrar, entretanto, que pode existir uma ampla sintomatologia inespecífica da doença, dependente do órgão acometido pelo bacilo, tá? A tosse, ela está presente em praticamente todos os pacientes e ela é resultado do estímulo inflamatório dos alvéolos ou comprometimento granulomatoso das vias aéreas. O foco inicial de infecção são os alvéolos. Inicialmente ela vai apresentar-se como tosse seca, evoluindo para produtiva com expectoração mucosa ou purulenta, geralmente em pequena quantidade, ocasionalmente associada a hemoptise e perda de sangue. Ocasionalmente, nem sempre, tá? O que é importante aqui, eu coloquei de vermelho. É fundamental suspeitar do diagnóstico da tuberculose em pacientes que apresentarem tosse produtiva persistente por mais de 3 semanas. Então, o paciente que tem uma tosse persistente, produtiva por mais de 3 semanas, a gente pode suspeitar, e aí muito também das características sociais do indivíduo, né? Se ele teve contato com alguém ou, né, com algum outro indivíduo, se a condição clínica, imunossuprimido, por exemplo, paciente com doenças reumatológicas, autoimunes do tipo lúpus, esclerodermia, fazem uso de imunossupressores, podem desenvolver a tuberculose com uma facilidade maior do que os sujeitos saudáveis, tá? Então, a gente, diante dessa sintomatologia, desse conjunto todo aí, a gente pode suspeitar da tuberculose. A hemoptise, como eu falei, não é um sintoma obrigatoriamente presente, ele não tem que estar presente, né? Tem uma relação aí, relacionada a filmes, né? Quem já viu filmes, né? Sempre tem aquela cena clássica do cara tosse, aí ele põe o lenço e o lenço está sujo de sangue, né? Mas não necessariamente, aí depois ele descobre que está com tuberculose, etc. Então, não necessariamente isso pode estar presente, tá? A dispneia também, ela não também ela é uma sintomatologia pouco comum, tá? O fato de não ser comum a dispneia está muito relacionada que a destruição difusa do tecido pulmonar pelo processo inflamatório envolvendo o ambiente alveolar e a vascularização, né, adjacente, próxima aos alvéolos,
eles não provocam mudanças expressivas na relação ventilação-perfusão local. Em função disso, a dispneia não está presente, né? Não há uma alteração da relação do quanto de ar chega e do quanto de ar é perfundido, né? A quantidade de ar que chega é a mesma que se perfunde. Então, a dispneia não é um sintoma comum. Atelectasia, grandes cavitações, padrão miliar, lesões de grande acometimento inflamatório agudo, desenvolvimento de pneumotórax, derrame pleural e as lesões avançadas da doença em consequência ao padrão fibrótico restritivo estabelecido. Então, olha só, a tuberculose ela é uma patologia respiratória do tipo restritiva. Quando ele for fazer uma espirometria, a característica da espirometria de um paciente com tuberculose é um padrão restritivo e não obstrutivo, tá? Estabelece a dispneia como manifestação importante do quadro, então, quando associado a todas essas alterações que a gente viu, tá? Apesar de não ser muito comum. A dor torácica nesses pacientes com tuberculose está relacionado ao acometimento pleural. Guarda isso, que isso é importante para a gente responder a nossa questão de prova aí, tá? A rouquidão está associada ao comprometimento da laringe e associada às formas da doença pulmonar, tá? Normalmente passa despercebido e pouco valorizado pelos médicos e até mesmo pelos próprios pacientes. Esse contexto inflamatório crônico estabelecido pela infecção da bactéria, né, ela pode provocar uma síndrome consumptiva proporcional ao tempo de duração e extensão da doença, exteriorizada como perda ponderal, anorexia, adinamia, artralgias e mialgias. O que isso quer dizer? Que então existe esse contexto crônico da doença pode levar a uma síndrome consumptiva, né, perda de peso, que está relacionado proporcionalmente ao tempo de duração e extensão da doença. Quanto maior o tempo, maior são as repercussões dessa síndrome consumptiva. Então, o paciente perde peso, a perda ponderal, muito decorrente do tempo de exposição e duração da doença, muito por conta também, né, do atraso no tratamento dessa doença, já que no início do tratamento a doença já é controlada, né, principalmente a transmissão. Os achados ao exame físico, eles são proporcionais à extensão do processo infeccioso, ao tempo de duração da doença e ao local acometido pelo bacilo, né? Então, a sintomatologia, o quadro clínico do paciente, e tudo que você vai avaliar no seu exame físico, observar no seu exame físico, está relacionado diretamente com a extensão e o local aonde esse agente etiológico comprometeu. Os exames complementares, essa doença, por ser uma doença infecciosa, a confirmação do diagnóstico se dá por quê? Pela identificação do agente etiológico, né? E essa identificação, ela pode ser feita aqui, ó. Então, a implantação de um diagnóstico rápido, o isolamento do paciente internado com a suspeita de forma pulmonar da doença, o início precoce do tratamento, a proteção da equipe de saúde e de outros pacientes internados na instituição e a análise dos contatos domiciliares são medidas obrigatórias e protocoladas nos principais centros de saúde de atendimento. Por isso está de vermelho aí, é importante isso, né? Pode aparecer esse tipo de afirmação em relação à patologia em si, né? Para o início da investigação do paciente suspeito, deve ser solicitado primeiro uma radiografia do tórax e coletar 3 amostras em dias sucessivos do escarro, de preferência pela manhã, uma vez que as secreções pulmonares se acumulam nas vias aéreas durante a noite. Todas as amostras serão submetidas a uma baciloscopia e a cultura do escarro, ambos os procedimentos de primeira linha diagnóstica na tuberculose. Então, como se trata de um processo infeccioso, né, causado por um agente etiológico, por uma bactéria, a gente tem que basicamente
como exame complementar, identificar se há presença ou não desse agente etiológico. Simples, tá? De rotina, no SUS, se aplica um exame direto, tá? Que ele é mais simples, rápido e de baixo custo. Só que ele tem um problema que é resultados positivos só quando há uma quantidade de agente etiológico de bactérias no material examinado significativa, né? Então, se tem pouco agente ali, né, início da doença, ele não consegue identificar o bacilo, né, a bactéria. A cultura do escarro ele permite a identificação do bacilo, requerendo menor número de bacilos do que esse teste rápido que é utilizado de rotina no Sistema Único de Saúde. Tá? Então esse é o diagnóstico aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento, já esse num outro artigo, deixa eu ver só a referência aqui, ó, e essa referência aqui, publicada mais recente em 2021, que fala um pouquinho do tratamento. Então, é uma doença grave, sem dúvida nenhuma, a tuberculose é uma doença grave, mas ela é uma doença curável e seu tratamento, ela se baseia na combinação de drogas anti-tuberculose, né, que fazem parte do Programa Nacional do Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde. E ele recomenda o uso de 4 medicamentos antibióticos pesados contra o agente etiológico contra o bacilo: a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e a etambutol. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Não tem necessidade de decorar esses nome desses medicamentos, não, tá? É importante saber que o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, o PNCT do Ministério da Saúde, doa essa medicação e preconiza esse tratamento, esse conjunto de medicamentos para o tratamento da patologia. Agora, para que ocorra a eficácia do tratamento, os fármacos que serão indicados, ele deve diminuir de forma rápida a população do agente etiológico, dessa maneira interrompendo a transmissão da doença. Deve prevenir a seleção de cepas naturalmente resistentes, né? E isso pode aparecer aí uma resistência no decorrer da terapia, a gente não quer isso. Esterilizar a lesão, prevenindo assim que a doença volte a se manifestar. E aí tem uma coisa que eu coloquei de vermelho aqui que é importante para a gente finalizar esse primeiro momento aqui, que é que embora seja uma doença grave, mas curável, e a efetividade em torno de 95% do esquema de tratamento da doença, essa efetividade varia muito conforme o local. Na média nacional, ela chega a ser de 70%. Por que isso? A principal causa, falta de aderência ao tratamento, é uma das principais causas, né? O fato do paciente não aderir ao tratamento da maneira correta. Por quê? Porque o tratamento ele é prolongado. Ele pode chegar a 6 meses de tratamento, tá? Existe só para não, né, se tiver um VOF lá numa questão, existe também a possibilidade do tratamento cirúrgico quando há uma determinada resistência ao uso dos medicamentos, muito em função da não aderência ao tratamento, né, de não respeitar as condições importantes do tratamento. Beleza? Então é isso que a gente tinha para falar sobre a patologia, tá? A tuberculose em si. Vamos voltar lá na questão, a questão 34. E a resposta correta da 34 é a letra B, ó. Ele diz assim, ó, que afeta prioritariamente os pulmões, isso é verdade, né? A gente viu, principalmente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e ou sistemas, né? Os casos graves apresentam dificuldade na respiração. Lembra também que aquela sintomatologia variável vai muito em relação à evolução da doença, né, e o tempo de duração da doença. Eliminação de grande quantidade de sangue. A hemoptise, ela não é obrigatoriamente presente, mas aí ele colocou aqui
uma observação importante, nos casos graves, colapso do pulmão e acúmulo de pus na pleura, lembra? Derrame pleural. O C é igualzinho, mesma coisa, só que ele coloca acúmulo de pus no pericárdio. Pericárdio é lá no coração, né? Membrana que envolve o coração, não tem nada a ver, ele não afeta o pericárdio, a tuberculose não acomete o pericárdio como acomete a pleura, como a gente viu que pode ter derrame pleural, atelectasia, pneumotórax, né? Então a resposta certa dessa questão aqui é letra B. Aí tem algumas outras questões em relação à transmissão, ó, por exemplo, a letra D. A transmissão é direta de pessoa a pessoa, tem aglomeração de pessoas como principal fator de transmissão. O doente expele ao falar, espirrar ou tossir apenas gotas de sangue que contém um agente infeccioso. Não é dessa maneira que a transmissão da doença, tá? Tá? Então é isso que é importante a gente ver aí nessa questão. É isso então. Então a resposta da questão 34 é a letra B, né? Afeta principalmente os pulmões, embora pode acometer outros órgãos, e os casos mais graves apresentam um quadro clínico mais comprometido. Beleza? É isso então, espero que vocês tenham, né, gostado da aula. Quem tiver alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários. Aí embaixo também a gente tem aí o endereço do Hotmart, onde a gente tem um curso lá, que é o curso preparatório online para concurso em fisioterapia. São 24 aulas, 24 apostilas, 24 roteiros de estudo, algumas dicas de como estudar, né? Dá uma olhada lá, que eu acho que vocês vão gostar. Conheçam também o Instagram, @paulobrito.fisio, Brito com 2 T's. Lá também a gente tem informações aí, dicas de concurso, informações sobre esse curso preparatório. Beleza, galera? Então até o próximo. Fui.